Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, irmãos, Jesus aqui neste evangelho distribuiu os pães e os peixes aos que estavam sentados, e deu tanto quanto queriam. Não mediu, não limitou, não exigiu, apenas distribuiu, porque o amor verdadeiro age assim. Não calcula, não raciona, não controla. Derrama-se, entrega-se por inteiro, sacia, na verdade. Esse gesto contém mais do que um milagre material. Carrega um símbolo profundo. No deserto verde de relva, diante de uma multidão faminta, Jesus revela a identidade de Deus. Um Deus que não alimenta apenas com o necessário, mas com abundância, que não sacia só o estômago, mas o coração, que não oferece migalhas, mas se faz pão. E esse pão aqui, Santo Agostinho nos ensina que pode simbolizar a verdadeira Eucaristia, a distribuição dos pães, mas também de simbolizar, olhando para o Antigo Testamento, o Pentateuco, que ao ser lido e compreendido com os olhos de Cristo, procurando sempre enxergar a Cristo, ele se multiplica, assim como Jesus multiplicou os pães. A liturgia nos conduz a este momento como quem aponta para o centro da fé cristã, que é a Eucaristia. Ali, Jesus distribui-se a todos os que se sentam à sua mesa. Ele próprio se faz alimento. Ele se faz parte. E em pedaços, em cada pedacinho, ele se dá por inteiro. Cada um recebe quanto deseja. Cada um se sacia conforme a sede da alma. O texto nos mostra também a pedagogia de Cristo. Ele não transforma pedras em pão, nem faz chover maná, mas pergunta, envolve e escuta os discípulos. Ele aceita a oferta simples de um menino e, a partir disso, realiza o prodígio. Porque o milagre não começa quando o pão se multiplica, irmãos. Começa quando alguém oferece pouco o que tem. E ali, no meio do povo, ninguém fica de fora, ninguém precisa se levantar para merecer. Basta estar ali, sentado, aberto, receptivo. A graça não exige performance, ela exige sede. Deus não serve banquetes aos que se acham prontos, ele distribui o pão aos que se sentam com humildade e estendem as mãos. O evangelista também nos ensina outra coisa preciosa. Jesus não apenas dá, ele manda recolher. Recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. O excesso de Deus não permite desperdício.
Sua abundância respeita cada fragmento, tudo tem valor. Cada migalha carrega a presença do Verbo feito de pão. E por fim, quando o povo quer transformá-lo em rei, Jesus se retira, porque não aceita reduzir a glória do reino ao poder humano. Ele recusa o trono da força e prefere a cruz do amor. Ele não veio dominar, veio doar-se, não veio para ser servido, veio servir. Meus irmãos, o que Jesus fez naquele monte, Ele continua a fazer em cada altar. E toma o pão, dá graças, parte, distribui. E o faz com a mesma generosidade, tanto quanto queremos. Mas atenção, Jesus não força ninguém. Quem quer, se senta. Quem crê, se alimenta. Quem acolhe, se transforma. Hoje o Senhor nos convida a nos sentarmos, a nos despirmos da pressa, do orgulho, da pretensão, da inveja, da soberba, a nos deixarmos alimentar. E depois fazemos esse ato de querer e buscar ao Senhor. Nós comemos desse pão. Precisamos aprender a se tornar pão também, a se doar aos irmãos necessitados, a se doar a uma irmã que chora porque a vida não está fácil, a se doar ao irmão viciado que muitas vezes quer apenas que alguém escute os seus problemas, as suas decepções, as suas frustrações. Que possamos estender as mãos com um pedaço de pão e que esse pão seja nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Verbo encarnado, o Rei dos Reis. Que Deus abençoe você nesta sexta-feira que se inicia, meu irmão, e que o Espírito Santo desça sobre você e permaneça para que a sua conversão seja diária, para que a sua negação de si mesmo e a negação das paixões do mundo seja repleta da presença de Deus. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.